animadores da Disney começaram a realmente fazer produções de animações longas, né, e séries, enfim, eles precisavam de termos para se comunicar. Então, assim, quando você começa a animar, você percebe que é preciso fazer algumas coisas que fogem ao que você espera que seja feito. Por exemplo, se o personagem se vira muito rápido, você não faz só a cabeça dele se virando muito rápido, você estica ela se virando. Isso faz com que ela fique fluida. E eles foram descobrindo essas coisas e eles precisaram dar nome pra isso. E aí que entram os 12 fundamentos que eles ensinam até hoje, né? E aí, assim, eu vou passar pra vocês os 12 fundamentos, mas tendo sempre em mente que eles são, assim como todos os fundamentos, bases pra você conseguir criar sua própria animação. Então, lembre-se sempre, não fica assim, eu vou usar fundamento tal, né? E fica listando. Não faz isso. Entenda os fundamentos, internalize e aí anime. E assim, a principal dica que eu posso dar pra vocês sobre animação é: observem a vida real, sabe? Vejam como as pessoas caminham, sei lá, como é que seu pai caminha, como é que a sua irmã caminha, como é que seus colegas caminham. Comece a reparar como essas coisas são diferentes pra cada um. Como que o caminhar de um reflete a personalidade dele, como o caminhar do outro reflete, de repente, o humor que ele tá no momento, né? Se ele tá cansado, ele vai caminhando arrastando, enfim. Começa a reparar nos pequenos detalhes que acontecem na vida real, porque é isso que dá vida à animação. É isso que traz realidade pra ela. E bom, vamos aos 12 princípios. O primeiro princípio, talvez o mais gostoso de se mexer, é o squash and stretch, que dá uma ideia de volume e de peso. Eles significam essencialmente esticar, né, alongar, que é o stretch, e o squash, que é o achatamento, né, aquela sensação de achatei, peso. A gente vê eles muito aplicados naquelas bolinhas de animação, né? Então quando elas saltam, vão lá pra cima, a gente vê que elas ficam normais, conforme elas vão ganhando velocidade, elas vão ficando finas, vão no stretch, e quando elas chegam lá embaixo, elas fazem um squash. Isso acontece com tudo. Você vai caminhar, você se estica e aí, boom, né? Squash. Enfim, isso é muito importante para justamente atribuir essas duas características, peso e volume, para os personagens ou para o que você está animando. O segundo fundamento é a antecipação. O que acontece? Muitas vezes os animadores começam uma animação do nada. Então, por exemplo, eu quero animar minha mão vindo aqui pegando uma xícara. Então eu faço assim, né? Isso fica muito robótico, né? O que acontece? Muitas vezes eu vou antecipar essa ação. Então eu viro aqui e pegar a xícara. Quando eu tô falando, eu tenho antecipação. Então toda vez que eu vou erguer as sobrancelhas pra falar com vocês, eu primeiro levo elas pra baixo e aí eu ergo. Você prepara o espectador pro movimento, pra ação que você vai realizar. Se, por exemplo, eu vou dar um salto, eu não só salto. Eu pego um impulso e aí eu salto. Isso é antecipação. Isso dá realidade, isso dá veracidade pro que você está fazendo. O terceiro fundamento é o staging, ou seja, como você posiciona o seu personagem na cena para que ele consiga transmitir uma ideia clara do que está acontecendo. Nisso a gente entra muito na ideia de linha de ação, de como posicionar o personagem para que ele transmita o que ele está fazendo, né, de forma muito clara. Então muitas vezes a gente faz um desenho que não diz precisamente o que aquele personagem tá fazendo, né? E aí você pode melhorar ele para que o desenho fique realmente claro. E isso na animação é muito crucial, porque você muitas vezes tem cenas muito curtas e você precisa entender o que tá acontecendo ali, sabe? Pro storytelling, pro desenho visual, para que você realmente entre na cena, é muito importante que ela seja clara para você, que a composição seja clara. E a pose do personagem, o staging do personagem é muito importante. E o staging leva a gente ao quarto fundamento, que é o straight ahead ou post pose, que são essencialmente dois tipos de animação. O straight ahead é quando você diz assim, eu vou animar minha mão pegando aqui o copo e bebendo. Então eu vou lá no meu primeiro desenho e começo a desenhar um desenho atrás do outro, um desenho atrás do outro, um desenho atrás do outro, enfim. É quando você faz a animação direta, sabe? Você não sabe onde você vai chegar, mas você vai fazendo até chegar lá. E o post-pose é quando você pega e desenha esse frame inicial, aí você desenha o frame que você vai estar segurando a xícara, e depois você vai desenhar o frame que você está bebendo café. Como isso acontece, né? Quando eu faço post-pose,
eu já vou ter uma noção de quantos frames eu vou precisar pra animar a cena. Então assim, frame 1 vai ser ele aqui com a mão indo pegar o café. O frame 12 vai ser ele segurando a xícara. E aí o frame... vou colocar, sei lá, 24, a animação do segundo. O frame 24, ele tá aqui, com a xícara já bebendo café, né? Quando você faz de pose, você tem um controle maior do tempo da sua cena. Porque se ela tem 24 frames, ela tem um segundo. E aí o que acontece é que para estúdios e para animações em que você precisa ter um tempo certo, né, da cena e tudo mais, o post-pose é muito bom. Para diálogos, enfim. E enquanto no Straight Ahead, às vezes você começa no frame 1, você acha que vai até o 24, e na verdade você vai até o 38, sabe? A cena dura um pouco mais, porque você sente o flowing diferente, né? Então, em geral, no Straight Ahead, você acaba não tendo uma noção precisa de quantos quadros você vai levar para a realização. E aí, por que o staging leva a esse outro fundamento, né? Porque quando a gente trabalha com post-to-pose, você precisa ter o staging. Você precisa saber que pose o seu personagem vai estar a cada momento. Eles chamam isso de keyframes. São os frames-chave. Então, um frame-chave é ele com a mão aqui, outro frame-chave é ele com a mão aqui, e isso tem que ser muito claro. E outro frame-chave é quando ele tá com a mão aqui. E aí, quando você vai animar isso, você vai colocar os in-betweens, você pode colocar antes um breakdown, que são os frames do meio, e aí você vai simplesmente preenchendo as lacunas com outros frames. Em geral, usando uma transparência ou uma onion skin, que vai permitir que você enxergue o frame da frente e de trás e possa fazer o desenho do meio. Bom, o quinto fundamento é o follow-through ou overlapping action, que significa essencialmente o quê? Se, por exemplo, eu tô animando a minha cabeça fazendo assim, a minha cabeça vai, mas o meu cabelo acompanha o movimento dela. Então eu vou vir aqui no... e aí meu cabelo vai... né? Isso é essencialmente o que acontece no follow-through. É quando você pega um corpo principal e os outros acompanham. Isso acontece com cabelo, isso acontece com roupas, com lenços, com... enfim, o casaco do seu personagem. Ele vai ter uma movimentação que segue a movimentação principal dele. E por isso ele tem um timing diferente, ele tem um tempo diferente de ação na animação. O sexto fundamento é o slow in e o slow out. O que significa essencialmente? O slow in é quando você entra lento numa cena, ou seja, você tem um movimento rápido, tipo assim, rápido, e aí fica lento entra lento numa pose, né? E o slow out é quando você sai lento, mas fica rápido. Então você, né, vai e aí fica rápido, tipo assim, né? Sai lento e uau, fica rápido. Essencialmente isso, são acolchoamentos, né, da animação. Eles são muito importantes para que a cena não fique sem ritmo, sem timing. A gente vai falar do timing mais na frente. Mas isso funciona para que a animação não fique aquela coisa assim, né? Vou tirar da minha espada. E na verdade você fique, né? Tira a espada. Ou então você vai... o seu personagem tá pulando e vai cair num salto heróico. E aí ele vem rapidão, né? E quando ele chega, ele acolchoa, chega devagar, né? Slow in e slow out. O sétimo fundamento são os arcos. Como os arcos funcionam? Essencialmente, quando a gente tá animando, dá muito mais fluidez quando você faz os movimentos em forma de arco. Eu vou trazer mais alguns exemplos depois do próprio Quasar, em que eu uso arcos nas cenas, mas só pra vocês entenderem um pouco como funciona, se, por exemplo, eu viro minha cabeça assim, é muito melhor eu fazer a movimentação em arco, então minha cabeça vai fazendo assim, do que se eu fizesse, por exemplo, uma movimentação assim. Sabe? Tipo assim. Então, assim, fica muito mais fluido se você usa o arco, usa as linhas curvas a seu favor. Legal! O próximo e oitavo fundamento é a ação secundária, ou secondary action. É uma ação secundária que reforça a ação principal. Então, assim, pode ser, por exemplo, seu personagem tá jogando bola e você anima o personagem, fazendo embaixadinha, por exemplo, e a ação secundária é a bola. Então, assim, a ação secundária é toda aquela ação que não tá no mesmo ritmo ou não é animada junto com o seu personagem, assim, de uma forma direta, né? Mas ela precisa estar ali em diálogo com ele, né? E ela reforça a ação dele. E aí a gente chega ao nono fundamento, que é o timing. E o timing é essencialmente ritmo e em que tempo você coloca os quadros. Quando a gente fala de timing, a gente fala da charge de animação.
O que significa a charge de animação, né? Com que distância seus desenhos vão estar dentro da animação naquele espaço de tempo. Difícil de dizer, né? Mas é o espaço no tempo. Então, assim, por exemplo, eu quero fazer a minha mão pegando a xícara novamente. Se eu quero que ela vá rápido pegar a xícara, eu vou fazer poucos desenhos. Então eu vou colocar um desenho aqui, um desenho aqui, um desenho aqui. E ela vai fazer zoom, vai passar muito rápido. Mas se eu quero que ela seja lenta, ela é uma mão assim, né? Xícara. Eu vou fazer muitos mais desenhos. Vai desenho, pega a xícara. Isso é timing. É o tempo que você dá às ações. E se, por exemplo, né, eu tô aqui indo pegar a xícara lenta, eu vejo que ela vai cair, eu seguro. Timing de novo. Muitos desenhos, poucos desenhos, velocidade. Essencialmente isso. E a charge serve pra gente colocar do lado da ilustração para que ela funcione como um guia. Então, quando eu coloco, por exemplo, longos espaços, significa que são menos desenhos. E se eu for colocando vários risquinhos, significa que são mais desenhos. Então, poucos riscos, vai rápido, muitos riscos, lento. E o 10º fundamento é o exagero, exaggeration. Que essencialmente é o quê? Na animação, é muito importante você exagerar em alguns momentos. Sabe aquilo que dizem, né? Não pause um desenho da Disney porque você vai acabar pegando um frame muito estranho? É isso. Então, assim, às vezes você vai fazer uma gargalhada de um personagem, ele faz aquele, né? E aí, pá, a boca dele super abre. E você fica, gente, isso aqui não acontece na vida real, não. Só que, se você não faz isso, se você não exagera em alguns pontos, a animação fica presa. E lembra que a gente falou da rotoscopia? Por que ela não funcionava tão bem? Por que ela parece que é tão rígida? Exatamente porque ela não tem exagero. Porque ela não tem o esticar e o puxar que a animação tradicional permite. Ou que as outras animações também permitem, né? Então, quando você faz a gargalhada e você puxa muito seu personagem, ele ganha flexibilidade. E quando você vê isso rápido, você nem repara que exagerou tanto. Mas dá fluidez. Isso é o mais importante. E o 11º fundamento, penúltimo, é o solid drawing. Que é, assim, um desenho sólido, né? Então, antes de animar, é muito importante que você tenha em mente que você precisa de um desenho consistente, sabe? Não adianta, assim, puxa, aprendi a animar o rosto de frente, se quiser, aprendi a desenhar o rosto de frente, vamos animar uma expressão. Desenhe muito. Para animar, principalmente animação tradicional, você precisa ter uma noção muito boa do que é o seu desenho, de como é seu personagem, de, sabe, anatomia, de gestual. Então, observe muito e desenhe muito. E desenhar muito é realmente separar algumas horas do seu dia pra desenhar e pra estudar como que seu personagem funciona, como que o corpo humano funciona, ou como que, sei lá, um cachorro funciona, se você for animar um cachorro. Enfim, você precisa entender completamente a mecânica daquele personagem. E o 12º fundamento é o apelo. É o apelo visual. É o quanto daquela cena, como que aquela cena que você vai animar, ela conversa com o seu espectador. Como é que, puxa, ela vai chamar o olhar dele, sabe? Você pode muito bem animar a cena assim, peguei o copo, tem timing, tem acolchoamento, tem ação secundária da minha manga, por exemplo, sei lá, uma pulseira vindo aqui pegar, tecnicamente perfeita. Mas se a cena não for encantadora, se ela não tiver apelo, sabe, ela não transmite aquela mágica que a animação costuma transmitir. E uma das partes mais interessantes de se animar e de trazer esse apelo é justamente isso. Quando você anima momentos únicos. E é por isso que às vezes você olha pra uma cena e você fica, uau, né? Isso acontece porque você pensa na sensação que você quer transmitir. Muitas vezes, quando o personagem faz um olhar, não é só o olhar para a xícara de café, por exemplo. A gente tenta transmitir com exagero e com todos os outros fundamentos todas as sensações que seu personagem tá sentindo naquele momento, naquela ação. Então, por isso a animação é tão expressiva, por isso que ela tem tanto apelo, e por isso que você precisa estudar muito, pesquisar muito, para que você consiga transmitir isso através dos frames, da modelagem 3D, do seu personagem no stop motion ou no cutout, enfim. A animação é sobre isso, né? É sobre falar mais do que os gestos, ou talvez com os gestos falar o que o seu personagem sente lá dentro. E isso é mais sensacional. As minhas dicas pra você que é um aspirante animador,
Estude muito bem esses fundamentos. Eu vou colocar alguns links aqui para vocês terem como referência de estudo. Mas o mais importante é, pratiquem sempre. E animação não tem outra, é batata. Não adianta ler os fundamentos e não adianta assistir muitas animações. Claro que ajuda, mas pratique. E no começo vai ficar horrível, sabe? Mas pratique. Anima a bolinha caindo, sente o peso dela, anima um saco de batata, depois anima a pessoa pegando uma xícara, anima um walk cycle, né, um ciclo de caminhada. Enfim, pratique, porque é assim que a gente chega aos melhores resultados.